Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí e falando sobre várias questões e, obviamente, sem deixar aqui, né, de falar sobre a luta da classe trabalhadora, das categorias e tudo mais, né? Apesar aí do período das eleições, a gente, né, precisa sempre, né, escutar o que as categorias estão reivindicando, como anda a mobilização, né, e como que a luta está sendo tocada. E para a gente conversar sobre isso, convidei aqui o Luiz, né, que é do Fórum de Itaquera, da CSP com Lutas, militante do PSTU, e que trabalha aí, né, na parte aí do setor do judiciário, né, e vamos conversar, né, como que andam as coisas por lá. Então, tudo bem, Luiz? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa noite, Guilherme. Boa noite a quem está nos assistindo, quem vai nos assistir aí em algum momento. Meu nome é Luiz, eu sou servidor do Judiciário Estadual aqui na capital, né, no Fórum de Itaquera, que é um bairro aqui na periferia de São Paulo. Sou militante do PSTU e componho também a CSP com Lutas aí pelo núcleo dos judiciários. E o que acontece? A categoria do judiciário, como outras categorias do serviço público, ela vem sofrendo ataques aí nos últimos períodos, principalmente da pandemia para cá, né? A gente teve a administração do João Dória, que inclusive retirou direitos dos servidores, né, das servidoras, abriu as portas para precarização do serviço público. Por quê? Porque mesmo sem a implementação da PEC 32, da Reforma Administrativa Federal, no estado de São Paulo, o que a gente vem observando é a implementação da Reforma Administrativa Estadual. São pequenas reformas que vêm a cada período, né, que elas são implantadas aí pelos governos de plantão, elas vêm com foco de tirar determinados direitos aí. Então, o que acontece? Na administração do João Dória, a gente teve a perda das faltas abonadas, né, que os servidores do Estado, nós temos as faltas abonadas. O que são essas faltas abonadas? Elas são todos os dias 31, nos meses que tem dias 31, nós não somos pagos para trabalhar. Então, o Estado estabeleceu faltas abonadas, que não é uma coisa, eram 6 no ano, né, que corresponde aos 6 meses que terminam em 31. E mesmo assim não era uma coisa indiscriminada, né, diante da necessidade do servidor, né, em combinação com a necessidade do trabalho, então não é uma coisa assim sem regras. E a gente viu que com isso parte do nosso tempo de trabalho foi roubado da gente, porque saiu do texto da Constituição, a gente não pode reclamar disso nem judicialmente. Então, junto com isso, a categoria amarga impactos de defasagem salarial, de perdas inflacionárias aí, por conta da instituição, né, do Tribunal de Justiça, atropelar os nossos dissídios e as nossas datas base desde 2002. Né? Então, assim, é sempre a mesma retórica, é sempre a mesma política, de falar que não tem orçamento, de falar que está esperando o legislativo, enquanto todo orçamento que o legislativo libera para o Tribunal de Justiça, muitas vezes o que a gente vê aí são os trabalhadores tendo cada vez mais o seu poder aquisitivo, direitos, a capacidade de fazer frente às necessidades da vida cada vez mais precarizada, enquanto a gente vê a magistratura do maior tribunal da América Latina
convidando, né, os seus pares a terem folhas suplementares. Então, assim, não basta as infinitas benesses financeiras que a burguesia do judiciário recebe, a gente vê ainda que eles, a cada vez que os servidores, né, que o funcionalismo tem uma carga de trabalho, de produtividade maior em serviços, às vezes, que são serviços colaterais ao trabalho principal que a gente mantém, que são serviços administrativos, feitos por mãos de servidores e servidoras, né, feito por mãos de escreventes, né, do Tribunal de Justiça, a gente vê a magistratura convidando os juízes e as juízas a terem folhas suplementares por esses trabalhos, que na verdade é a mão do trabalhador e da trabalhadora aí de base do judiciário que está executando essas atividades a mais. E aí o que acontece? O judiciário é uma categoria, o judiciário paulista, né, é uma categoria que teve importantes enfrentamentos aí com a patronal, né, teve importantes greves aí, greves históricas aí em 2001, 2004, uma greve de ocupação do Fórum João Mendes, né, que é o fórum que tem ali perto da Praça da Sé, né, que é um dos prédios centrais do Tribunal de Justiça, em frente ao Palácio da Justiça. A gente teve uma greve de ocupação aí em 2010, e da onde a gente ainda herda, né, as gerações atuais de servidores, herdamos aí várias organizações de base que nasceram dessas lutas aí, né? Existem algumas organizações associativas aí que, mesmo não tendo a carta sindical, né, elas mobilizam e fazem as lutas da categoria, porque inclusive nós temos uma questão sindical aí de um sindicato engessado há 20 anos aí, com uma burocracia que não corresponde exatamente, né, para dizer o mínimo, não corresponde aí à realidade do chão de fábrica, que é a categoria, né? Então a nossa luta também é pela retomada do sindicato por parte da categoria, para que a gente possa aí voltar a ter a construção das lutas de uma forma massiva na nossa categoria. O que acontece? Como outros setores do serviço público, a gente enfrenta agora, nessa fase, um refluxo do movimento também dentro do judiciário, né? A gente, o que acontece? Tivemos campanhas salariais aí, onde a base da categoria, né, e a vanguarda da categoria que se mobilizou, se enfrentou diretamente com a burocracia, com as burocracias assim, de 2 décadas, assim, no poder de entidades associativas aí, e eu avalio isso como um fator que gerou aí, junto com a piora das condições de vida, junto com as perdas de direito e junto com a capitulação das grandes centrais sindicais ao governo, né, o governo de frente ampla aí com a burguesia, a gente vê sim uma desmoralização dos movimentos de base por parte das direções que, na verdade, deveriam estar trabalhando para mobilizar, para nos mobilizar, né, nos mobilizar em todas as categorias contra os ataques que, independente lógico, né, eu ia dizer, independente de governo de esquerda ou de direita, né, salvo, né, as características específicas de cada governo desses, o que a gente vê no aspecto político-econômico, é a continuidade do mesmo projeto neoliberal que tem como fim aí extinguir os serviços públicos, porque não é de outra forma que a gente pode avaliar políticas como o arcabouço fiscal, que a gente, no serviço público, a gente sabe que estrangula, né, o serviço público, políticas como a desoneração de empresas bilionárias que estão aqui no nosso país, explorando e remetendo rios de
de lucro, rios de mais-valia aí arrancado do lombo da classe trabalhadora para suas matrizes aí nas economias nos países imperialistas. Então a gente tem muito que estimular e puxar pelas bases. E agora? É de lá, né? Isso. Desculpa. A gente tem muito que fazer o trabalho pelas bases para poder também denunciar para as nossas categorias e para os amplos setores da sociedade essa capitulação de movimentos de luta, de grandes centrais que sempre tiveram como símbolo a luta pela classe trabalhadora, que tiveram o seu nascimento nas lutas da classe trabalhadora aí, como a gente vê a CUT aí na década de 80, com momentos de grande ascenso da classe trabalhadora em prol de pautas trabalhistas aí. Então, nesse sentido, a gente vê que os ataques durante o governo Bolsonaro foram imensos aos serviços públicos e aos servidores e servidoras públicas, só que no governo do PT, que era um governo que a classe trabalhadora também tinha esperança de que as políticas de ataques e de precarização, de perdas de direitos, de reformas, elas fossem revertidas, né, elas fossem neutralizadas pelo governo que agora está no comando do país, e quando a gente vê que, na realidade, não é isso que está acontecendo, que está se materializando, e que, na verdade, a gente está vendo um aprofundamento da política, né? É isso, Guilherme. Assim, Opa, de primeiro momento, uma desculpa aí que eu danei a falar aqui, mas de primeiro momento é uma reflexão que a gente tem, de que o impacto desse período de refluxo também atinge o judiciário e, 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 e que nós estamos na luta, né? A gente tem importantes lutas, pontos de luta e lutas táticas aí contra a patronal para tentar impor a negociação das nossas pautas, que nós temos uma pauta prioritária e uma pauta geral que compreende, que foi construída em assembleias gerais das categorias do judiciário, e agora nós estamos num período, por exemplo, de luta pelo o nível superior dos escreventes do Tribunal de Justiça. E aí o que acontece? É sempre a mesma retórica da presidência do Tribunal de Justiça, de que a retórica de agora foi que o presidente está a favor, mas que esse ano o orçamento não suportaria o impacto e tal, e essa é uma conversa que vai se renovando ano após ano. Nunca tem orçamento quando é para atender os servidores, né? E a gente viu no último período, que a política, inclusive, da presidência do Tribunal de Justiça, foi inclusive uma política antipopular, né? Foi uma política contra a classe trabalhadora, que foi uma política de aumentar as custas do judiciário. Então, assim, além de tudo, a classe trabalhadora mais pobre, ela amargou o aumento das custas de 1% para 1,5%, né, que na vida de uma família pobre, a gente sabe que o impacto é imenso. É isso. certo, certo. Você falou da greve, você falou da greve de 2000, só uma curiosidade besta, você falou aqui da greve de 2010 do Judiciário, eu lembro que eu participei de um ato, né, da categoria, eu era estudante na época, e né, eu lembro que estava naquela época da Copa do Mundo da África do Sul e das vuvuzelas. Eu lembro que vocês fizeram um ato só com vuvuzelas. Não sei se você lembra disso. Nossa Exatamente. senhora! Só curiosidade que eu nunca vou esquecer desse ato. É,
continuando aqui, né, você falou, né, do sindicato, né, da direção aí do sindicato dos trabalhadores aí do judiciário. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, aonde que a direção do sindicato, né, concretamente está deixando a desejar, né? Em qual sentido? Ela não mobiliza, né, deixa os ataques passar? E isso é coisa somente da categoria do judiciário ou é algo que se expande para outras categorias? Porque parece que as centrais sindicais, né, deixaram de organizar a luta. Olha, começando pelo final aqui, isso é uma coisa sobre as centrais sindicais deixarem de organizar a luta. Foi uma coisa que a gente sentiu diretamente assim que o governo Bolsonaro acabou. A gente sentiu que o vácuo, né, e foi a diferença, porque foi muito interessante, porque como o governo anterior foi o do Bolsonaro e que gerou uma unidade de ação contra ele, que ele conseguiu uma unanimidade de gerar uma unidade de ação contra ele, o que que acontece? Isso deu uma noção muito mais nítida do imobilismo, da política de imobilismo das centrais, né? Então é um momento que a gente vê o aprofundamento dos ataques num nível de gravidade que a gente não viu. Paulo Guedes e o Bolsonaro tentaram fazer passar um arcabouço fiscal. Eles não conseguiram. Um exemplo. Aí o que você me perguntou sobre o sindicato, o que que acontece nessa realidade? É que assim, dentro do nosso sindicato existe uma corrente de oposição sindical que faz uma luta interna, né? Eu estou compondo essa corrente de oposição sindical, que faz esse debate, assim, do sindicato que não participa das lutas da categoria, do sindicato que não somava forças com as outras entidades representativas da categoria para poder mobilizar, que não participava, não fazia unidade de ação nas campanhas salariais. Isso tudo ele veio mudando nos últimos anos com a atuação desse coletivo da base da categoria, que é a oposição sindical. Mas ainda a gente tem os problemas, o que deixa a desejar é um estatuto de 20 anos atrás, que, por exemplo, assim, anacrônico, o estatuto, que intitula, por exemplo, o presidente do sindicato como grão-mestre. Então, assim, tem imagens ali tem figuras que remetem à maçonaria, ao império, a redação do texto é uma coisa que parece o Brasil imperial. Então, o que que acontece? Isso para dizer um ponto, que é o ponto do estatuto, que, por exemplo, exige que o servidor, para poder compor uma chapa, ele tenha, ele não pode ter o nome no SPC e Serasa, ele não pode, ele não pode ter tido um processo administrativo. Então, assim, se a patronal, por exemplo, tiver perseguido um ativista e ele tiver tomado um processo administrativo, que a gente sabe que isso não é raro no serviço público, ele tomou um serviço administrativo, como ele não tem estrelinha da patronal, ele não pode concorrer a uma chapa. Outra coisa é o tempo. Para a pessoa poder compor uma chapa, ela tem que ter 5 anos de Tribunal de Justiça, 5 anos de serviço público, e ela tem que ter 3 anos de sindicalização, ou seja, a pessoa precisa de 3 anos para poder entender o que que é a categoria, o que que é o trabalho, ela precisa de 5 anos para poder entender o que é a categoria e o trabalho. E todas as assembleias do sindicato, elas não são feitas de forma online, acontecem no horário de trabalho dos servidores. Então, assim, o que a gente luta é pela democratização do sindicato, né? A gente está lutando pela democratização do sindicato, que tem que começar pelo seu estatuto e também pela
o acesso que os servidores, real que os servidores tenham às atividades do sindicato, que é uma coisa que não acontece. A gente não tem acesso a atas, muitas vezes as atividades não são publicadas na página do sindicato, e isso tem sido uma luta que a gente tem feito para mudar. Certo. E, né, estamos aqui ir para a parte final, mais uns 10 minutinhos. Eu acho que a Vera Lúcia está aí, não está? Ela acabou de sair para a reunião. Ela acabou de sair para a reunião. Certo. Então, aqui para mais algumas perguntinhas aqui, o Luiz. E, Luiz, você, além, né, da categoria do judiciário, né, você é um cara que é ativista aí pela questão negra, né, pela questão aí luta antirracista. Como que funciona a luta antirracista na categoria do judiciário, né? Como que você enxerga isso? Olha, na categoria do judiciário, a luta antirracista, ela começa, inclusive, na política de cotas para concurso, porque, assim, majoritariamente, o funcionalismo do judiciário é branco, majoritariamente, são os setores médios aí que estão na prova, e a política de antirracista dentro do judiciário é uma luta dura, eu vou dizer, porque ela, inclusive, ela remete a um aspecto do Estado, a ideologia do Estado, que está inserida demais através da magistratura, né? Que representa um recorte de classe dentro do judiciário, né? Eu costumo dizer que para os colegas que a luta de classe no judiciário ela é muito didática, porque ela está configurada muito claramente, né? Os interesses dos servidores em relação aos interesses da patronal representado na magistratura, eles são muito claros. E aí o que acontece? A gente vê diariamente que, por exemplo, eu trabalhei na justiça criminal e a gente vê a realidade do racismo através até do código antidrogas, né? Com políticas diferentes aí pro garoto preto, pobre, da periferia, da favela, e para o filho do magistrado que de repente é preso com um caminhão de drogas, né? Então, o que acontece? São aspectos que não estão somente configurados na relação do judiciário com a população, mas está configurado na relação do órgão de poder, que é a magistratura dentro do judiciário, com o seu próprio corpo de funcionalismo. Que a gente vê essa dinâmica assim, reproduzido o número de pessoas que ocupam cargos de chefia, pessoas negras que ocupam cargos de chefia, é um número reduzido, o número de promoções para pessoas negras é um número reduzido, e a gente vê que a maior parte da camada de base da categoria antiga é uma população preta, né? Diferente agora do perfil que tem do perfil que a classe, que os servidores, o serventualismo do judiciário acabou desenvolvendo nos últimos anos, né, nas últimas décadas, por conta da concorrência, das desigualdades que tem para poder entrar, para poder compor, né, o quadro de funcionários do TJ, né, porque a prova, embora ela seja dita como uma prova de nível médio, a gente vê questões aí da prova que são de nível superior. Na atividade dos escreventes, por exemplo, a gente vê atividades, a gente vê funções, a gente desempenha funções que na Justiça Federal, por exemplo, é função de analista, né? Então, o que acontece? O próprio grau de exigência para ingresso no Tribunal de Justiça,
ele acaba, por uma sociedade desigual, impactando de uma forma que configura a realidade que a gente vê, que é a quantidade de pessoas negras dentro do Tribunal de Justiça que ingressam no Tribunal de Justiça é ínfima, né, perto dos não negros que conseguem conquistar uma vaga aí dentro do judiciário. É isso. Ô Luiz, você tocou num ponto interessante aqui, né? Falar de concurso, né? Eu já prestei alguns concursos também. É, a questão do judiciário, o fato de, né, não é de hoje, de termos um desemprego assim altíssimo e muita gente procurando emprego, fazendo concurso e o judiciário é um, né, alguns salários aí tornam atrativo para essas pessoas fazerem um concurso, não falando que vocês são marajás longe disso. E eu queria te perguntar o seguinte: essa a questão do alto desemprego que o país vive, né? E os salários ajudam para essa elitização, né, da categoria do judiciário? Olha, esse assunto é muito interessante da elitização, porque o que acontece? A gente tem uma característica no judiciário que, pela dificuldade da prova de ingresso, como você disse, e a concorrência, a, associada a uma queda no padrão de vida da classe trabalhadora como um todo, gera uma demanda muito grande pelo concurso, ao mesmo tempo que o convívio com a retórica do poder, o convívio da proximidade da retórica do poder, e pelo próprio fato de uma colocação dentro do judiciário se revestir hoje desse status, por conta mesmo da precarização da classe trabalhadora como um todo, a gente vê realmente gera uma consciência distorcida de elitização, às vezes, se a gente for considerar aí a massa da categoria, né? Então gera realmente um aspecto de elitização que, inclusive, é motivo de uma atuação frequente no sentido de tentar despertar, de tentar, vamos dizer assim, né, dentro de uma consciência de luta que crie a visão da realidade de que ele também faz parte da classe trabalhadora. Mas por conta da classe trabalhadora de conjunto está tão precarizada, está tão destruída, né, a classe que faz da iniciativa está tão destruída, a gente isso paralelamente, né, as condições que a gente vê, as condições do trabalhador e as condições do trabalhador concursado, elitista, a gente vê que isso colabora para que haja nos elementos mais recuados de consciência da categoria realmente uma falta de visão de consciência de classe e um elitismo aí, né? O que impacta também dentro dos próprios quadros de servidores do Tribunal de Justiça, porque o que acontece? Você vai ver que aquela camada de servidores que estão mais próximos ali do poder, que estão dentro do gabinete dos juízes, que às vezes tem um cargo de confiança, ou mesmo sem um cargo de confiança, tem alguma benesse ali, ou uma colocação mais favorável ali, isso já vai criar uma estrutura de privilégio e que favorece
a política da patronal de desunir a categoria. Então, assim, tanto nessa questão da consciência da categoria sobre a gente faz parte da classe trabalhadora e as lutas gerais da classe trabalhadora são também as nossas lutas. Para construir essa batalha, para gerar esse tipo de reflexão, esse tipo de debate que possa favorecer um aumento do nível de consciência, a gente vai pelo mesmo caminho que levantado por você na pergunta anterior, sobre a luta antirracista dentro do ambiente interno de trabalho do Tribunal de Justiça. As duas questões, elas passam por um fator primordial, que é o trabalho de base, aquele trabalho de chegar para cada colega, chamar para discutir as condições de trabalho, chamar para discutir as condições de opressão dentro do trabalho, porque, assim, em muitos aspectos, nós, como parcela da classe trabalhadora dentro do judiciário, a gente convive com um ambiente que muitas vezes relembra um Estado absolutista. Então, nessa situação, a gente vê reproduzida diversas opressões que estão presentes dentro da realidade da instituição, como todas as opressões que o capitalismo reproduz aí, o racismo, o machismo, a misoginia, né, o capacitismo, o etarismo. A gente vê essas coisas sendo reproduzidas no judiciário e obviamente, a categoria que está inserida de uma forma tão próxima à retórica da burguesia manifesta através da magistratura, obviamente ela vai sofrer impactos aí em setores dessa categoria aí, reproduzindo muitas vezes, vamos dizer assim, esse tipo de valores, né, que são os valores que não fazem parte da nossa classe, não fazem parte da nossa vida, né, fazem parte da retórica do poder que está presente na instituição, aí dentro da nossa relação de trabalho diária. E, Luiz, qual que é a relação que vocês têm, né, com juízes, promotores, né? Você que está no olho aí do, digamos assim, do furacão, né? Como que você analisa a postura deles perante a categoria e como que você vê a postura deles fora, né, da categoria, com a sociedade, com a classe trabalhadora? Nossa, muito boa essa pergunta. Olha, vou dizer para você, Guilherme, que esse assunto foi muitas vezes. Esse assunto no dia a dia, na realidade do dia a dia da reprodução do trabalho, ele muitas vezes ele surge na discussão de como a magistratura. Isso daí, ó, eu chamo a responsabilidade até dessa reflexão para mim, entre outros camaradas que compõem aí a vanguarda das associações, a vanguarda dos movimentos de luta né, que sempre estão aí na vanguarda dos movimentos de luta da categoria, que, na verdade, a magistratura ela não tem um contato direto com a população, nem com as necessidades da população. Por isso, ela não pode partilhar o interesse pela população como nós, servidores, que saímos, nós saímos das fileiras da classe trabalhadora para compor. O que eu costumo dizer é que, assim, assim como o Estado ele é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra, vejamos aí para que lado falta sempre verba e para que lado sobra isenção fiscal bilionária todo ano. O lado do Estado que emprega e atende a população é o lado que sempre está em crise, que sempre dá prejuízo.
enquanto o outro lado do Estado, voltado para os bilionários, para os grandes empresários, para os latifundiários, ele é o Estado que sempre tem bilhões por ano para dar de isenção, como as cifras que a gente viu durante a pandemia, tanto aqui em São Paulo como no Brasil inteiro. É um rio de dinheiro. Então, assim, essa realidade desse sistema que a gente vê, o sistema capitalista, ele está produzindo uma barbárie. Nessa realidade, o judiciário ele é a viga mestra. Ele é a viga mestra desse sistema e desse regime que, em última instância, conta com a caneta da magistratura do país para poder também legislar sobre as perdas que a classe trabalhadora vem sofrendo. Haja vista aí, a gente viu o que o STF decidiu para a reforma da vida toda do INSS. Então, assim, enquanto tudo falta para a classe trabalhadora, tudo é negado para a classe trabalhadora, tudo é permitido e tudo é bem-vindo, tudo é lícito, tudo é moralmente correto, quando é para atender às demandas tanto da burguesia quanto dos próprios agentes políticos aí, que são agentes aí que, em última instância, a gente faz a crítica, que na realidade estão reproduzindo uma realidade de desigualdade social. E é nessa esteira que eu classifico, que eu faço uma análise crítica sobre o significado e a atuação da magistratura em relação tanto à classe trabalhadora que está dentro do judiciário, dentro das fileiras do judiciário, quanto fora. Porque, como eu havia dito, essa política de majoração das custas, ela pode não significar muita coisa para alguém que seja classificado aí como classe média, setores mais médios da sociedade. Mas para pessoas, por exemplo, que são atendidas no fórum onde eu trabalho, esse impacto ele pode significar, na verdade, a impossibilidade dessa pessoa ou acessar a justiça, ou o prato dela vai ter que ser mais magro naquele mês, naquele período que ela estiver tentando buscar o acesso à justiça. Então, o que acontece? Assim como a estrutura toda do Estado e seus agentes, a magistratura ela reproduz a realidade, que é uma realidade que a gente vê do Estado como um balcão de negócios para a burguesia. Não é fato novo, a diferença com que o judiciário julga alguém de uma favela e alguém de uma região de um CEP mais favorecido. Haja vista a gente casos como o do bilionário do Porsche lá que matou um motorista de aplicativo e saiu pela porta da frente da delegacia, foi liberado na hora da ocorrência pela polícia. A gente vê essa mesma diferença de classe, a gente vê esse conteúdo de política de classe relacionado ao judiciário, no sentido de que a magistratura ela tem conosco uma relação de dominação total que no Estado democrático de direito burguês nem existe, porque assim, ó, eles são a nossa patronal, eles são os nossos chefes imediatos, né, eles são os senhores do nosso trabalho, da nossa existência ali durante o período que a gente está no fórum, e eles decidem a política fiscal sobre os nossos salários. Enquanto que, como categoria, eles têm conflito de interesse financeiro em relação à nossa categoria. Então, assim, e se a gente for reclamar judicialmente alguma questão relacionada ao trabalho, dependendo de como for a demanda, quem vai julgar
é quem representa, é quem é a classe patronal sobre nós. Então, assim, a gente vive um absolutismo. E esse mesmo absolutismo, a gente vê essa mesma natureza absoluta, a gente vê da magistratura em relação à sociedade. Assim, a configuração do Estado e do judiciário como nós temos, ela é totalmente incompatível com uma justiça, na realidade concreta, voltada para a classe trabalhadora. Porque assim, ó, a gente vê que enquanto o STF ele rejeita a revisão do INSS, das contas do INSS, a gente vê que assim, ó, a cada legislatura, a cada período legislativo, a gente vê os parlamentares aumentando seus próprios salários. E a mesma lógica, ela acontece com o judiciário, que embora a magistratura não possa aumentar os seus próprios vencimentos, eles têm um acesso direto ao colégio de líderes da LESP. Então, as nossas demandas salariais, a gente tem que apresentar para o nosso, para quem tem conflito de interesse conosco, que é a magistratura. A demanda deles, eles levam direto para o colégio de líderes, quando não é o próprio, segundo o levantamento das associações de luta, quando não é o próprio CNJ que faz o papel, o Conselho Nacional de Justiça, que faz o papel sindical em defesa das benesses aí da magistratura. Ô Luiz, vija tudo isso que você falou, né? Hoje a gente tem uma esquerda que é bastante pró-STF, que confia muito no Alexandre de Moraes, né? E faz sentido, né, ser uma esquerda, né, existir uma esquerda que acredita muito no judiciário, sendo o judiciário ele como desde das instâncias inferiores até a instância suprema, que é o STF? Olha, não faz nenhum sentido, porque atrela a classe trabalhadora à condição de recolonização que a gente vê a nossa classe sendo submetida pela burguesia e pelos agentes políticos do nosso país, porque é uma agenda imperialista, é uma agenda aplicada no nosso país desde antes de muitos de nós aqui termos nascido. Então, assim, não faz nenhum sentido atrelar a classe trabalhadora, que tem que lutar pelos seus direitos, que tem que se opor à patronal e aos governos, não faz nenhum sentido capitalizar as forças da nossa classe, para confiança em estruturas que a gente vê ano após ano, e principalmente no período da pandemia até aqui, eles invariavelmente decidindo em favor do interesse dos mais poderosos, dos mais ricos, em detrimento da classe trabalhadora. O que faz sentido para nós é a mobilização da classe a partir das categorias, a partir de comitês de bairro, como a gente fez por baixo, na luta contra a privatização do metrô, da Sabesp e da CPTM, né? Porque mais uma vez a gente enfrentou um grande imobilismo aí das grandes centrais, as centrais históricas aí, que a gente sabe que naquele momento elas teriam uma influência muito grande no movimento de ascenso da classe, né? E de tal forma que catalisar as esperanças da classe no STF deixa de fazer sentido absoluto, porque a gente já viu esse mesmo STF perseguindo organizações de esquerda. A gente viu esse mesmo STF perseguindo uma organização de esquerda
e fortalecendo aí uma política que é uma política de tanto de perseguição aos movimentos de luta aí quando a gente vê que eles a todo momento eles estão fortalecendo as políticas que favorecem aí um estado de cada vez mais arroxo para cima das categorias do serviço público, cada vez mais precarização para a classe trabalhadora como um todo, cada vez mais destruição de garantias fundamentais, e nessa realidade que a gente só vê de perdas, essa realidade que a gente só vê de perdas, em um nível absurdo da pandemia para cá, a realidade que a gente só vê de ataques, o STF também compôs. O STF também compôs essa mesma realidade e também decidiu pautas contra a classe trabalhadora em seus julgamentos. Então, principalmente numa época em que gera ilusões na classe trabalhadora, na massa, porque, assim, parte da classe trabalhadora ainda via o governo do PT, ou ainda pode ver o governo do PT, como um representante seu, numa época que a gente vê que as políticas são políticas de aprofundamento da situação de dependência, de reprimarização do país, da situação de subserviência da classe trabalhadora aos projetos da burguesia entreguista brasileira. Então, assim, não faz nenhum sentido atrelar a classe trabalhadora, não faz nenhum sentido atrelar a classe trabalhadora a um projeto de frente ampla, não faz nenhum sentido atrelar a classe trabalhadora a um projeto de frente ampla. Quanto mais atrelar a classe trabalhadora a uma instituição que não representa as próprias forças da classe trabalhadora. O STF não representa as forças da classe trabalhadora. O STF representa um Estado democrático do direito do rico que veio fazendo a reforma trabalhista. O STF também estava presente nessa mesma realidade. Veio fazendo a reforma da Previdência, roubando os aposentados. O STF também estava nessa realidade. Políticas como o arcabouço fiscal, que a gente sabe que vai estrangular os serviços públicos e vai políticas como o ajuste fiscal zero, políticas como o arcabouço, o teto de gastos, o STF também estava presente lá. Então, assim, a gente tem que... Eu acho que os partidos de esquerda, as forças de esquerda, o que elas têm que fazer é falar a verdade para a classe trabalhadora. Falar a verdade para a classe trabalhadora de que esse governo de frente ampla, ele, na verdade, ele está representando os interesses, é como tentar conciliar os interesses. Conciliação de classe, a conciliação que a gente está vendo aqui é a conciliação do latifundiário com o quilombola, que significa a morte do quilombola. É a conciliação do interesse do latifundiário do agronegócio com a população originária, que a gente sabe, extermínio da população originária. A conciliação de classe do latifundiário com os ativistas do meio ambiente, que significa morte dos ativistas do meio ambiente. Então, assim, o governo de conciliação de classes, que significa a carestia dos itens da cesta básica nesse nível que chegou o saco de arroz a R$40. Então, assim, nessa realidade que está o STF. Então, numa realidade que exige um movimento de ascenso da classe trabalhadora, exige
que as organizações de esquerda mobilizem a classe trabalhadora, exige que as organizações de esquerda elas possam trazer uma visão crítica, uma visão analítica crítica, possa trazer para a classe trabalhadora um corpo de denúncias e exigências contra os governos de plantão. A gente precisa das organizações de esquerda que organizem a classe trabalhadora rumo a questionar o sistema, porque assim, não adianta a gente fazer as lutas de defesa dos nossos direitos, não adianta a gente fazer a luta em defesa dos nossos salários, das condições de vida, se a gente está num sistema que a cada legislatura, que a cada governo que entra, os interesses da burguesia para poder sufocar a classe trabalhadora e nos tornar mais dependentes, mais escravos, para aumentar a extração de mais-valia das nossas vidas e precarizar ainda mais as nossas condições de vida, é uma coisa absurda. E nesse absurdo da capitulação das organizações do movimento de esquerda, é que a gente vê uma coisa muito perigosa. Uma coisa muito perigosa que é o crescimento da extrema-direita. O crescimento da extrema-direita essa que ela é alimentada, ela é incentivada, na verdade, o governo Lula agora, ele está criando um monstro que vai devorá-lo. Principalmente quando não mobiliza a classe trabalhadora contra coisas como o PL 1904, o PL do estupro. Tipo, aí eles se limitam eles se limitam a afirmações lacônicas aí, hipócritas, tardias, insuficientes, né? Então, como foram as manifestações tardias aí do presidente Lula a respeito do PL 1904 e ainda, além de tardia, vergonhosa. Então, assim, coisas como o julgamento da descriminalização das drogas que está acontecendo, descriminalização da maconha, que está acontecendo no STF, que você vê que eles reconhecem o conteúdo racista da lei, mas, no entanto, eles dão votos inteiramente insuficientes para fazer frente a uma realidade de construção de um encarceramento em massa que nos colocou como a terceira população carcerária do mundo. Né? Aí agora, por exemplo, o STF ele decide, descriminaliza com aqueles votos que chegam a ser confusos e como do Dias Toffoli, né? Que reconhece que é racista, a lei é excludente, é racista, isso, aquilo, outro, mas, ao mesmo tempo, reconhece a constitucionalidade a respeito dessa lei. Então, assim, nesse teor de realidade que a gente vê a existência do STF, e é nesse sentido que a gente vê a gravidade, que eu vejo a gravidade da atuação das organizações de esquerda, que geram ilusões na classe trabalhadora de que um órgão, de que um poder do Estado, ele vai representar os seus interesses, o interesse do seu filho, o interesse do seu prato de comida, quando a gente vê que não é isso. E não é isso. Então, assim, o que a gente precisa das organizações de esquerda levando a classe trabalhadora a acreditar nas suas próprias forças, levando a classe trabalhadora a acreditar que é o caminho da mobilização que a gente faz as nossas lutas, é no caminho de mobilização que a gente defende a nossa vida, e é no caminho de mobilização, em última instância, que a gente vai precisar defender até mesmo o planeta contra a barbárie da destruição capitalista, porque assim, a gente vive numa realidade que a disjuntiva socialismo ou barbárie, ela está configurada de uma forma brutal. Então, o que a gente precisa é realmente de organizações de esquerda que ajudem a nossa classe a evoluir
na sua consciência de luta, rumo a questionar não só os governos de plantão e a patronal, rumo a questionar o regime que a gente vive, que é um regime que tira da classe trabalhadora para dar pro mega especulador, o bilionário. Então, a gente precisa das organizações de esquerda levando a consciência da classe trabalhadora até questionar o sistema, até questionar o próprio capitalismo, até questionar esse próprio sistema que é de extração, de condução à miséria da classe trabalhadora, de condições de vida cada vez pioradas. Aí a gente tem que se sustentar e se conformar com a desgraça menor. E é nesse sentido que é muito condenável essa capitalização da confiança da nossa classe, das nossas categorias, né, das nossas bases aí em instituições burguesas como o STF. Perfeito, então acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero agradecer imensamente aqui a participação do Luiz, gostei aqui do nosso papo, né? Foi muito bom. E passo a bola aí para o Luiz fazer suas considerações finais. Beleza, ó, quero mais uma vez, viu, Guilherme, agradecer a você aí, agradecer ao canal Mesa de Debates. Eu acho que é fundamental, importantíssimo canais como esse daqui, levando o debate da base, né? Assim, eu sou um trabalhador de categoria de base, né? Não sou sindicalista profissional, não sou político profissional, não recebo nenhum tipo de benefício financeiro aqui. A gente, né, como o Guilherme sabe aí, nós estamos aqui na luta pela luta, né, porque também nós fazemos parte de uma categoria, de um coletivo aí, e é somente através da luta coletiva que como classe trabalhadora, como trabalhador, eu sei, eu tenho plena consciência que é somente na luta coletiva que eu vou conseguir a realização das minhas necessidades. E assim, nós como classe trabalhadora, a gente precisa cada vez mais despertar, né? E nós que estamos de alguma forma atuando aí nos movimentos de vanguarda, é nossa tarefa histórica aí levar aos companheiros, às companheiras das bases aí, a consciência de que é na luta coletiva que a gente se realiza, né? Porque a gente vê que a gente está vivendo numa realidade onde os ataques seríssimos eles vão se aprofundando cada vez mais e é necessário que os debates eles cresçam, é necessário que a gente estimule formação de comitês nos bairros, nos locais de trabalho, nas escolas, para debater a realidade do nosso país. A gente está vivendo numa era de desastres climáticos aí, como a gente viu no Rio Grande do Sul, e a gente não sabe quando que vai se abater e onde, né? E é sempre assim, o Estado, os estados, os governos, eles vão lá e dão incentivos fiscais, dão ajudas financeiras via BNDES para grandes bilionários, enquanto a classe trabalhadora aí tem FGTS adiantado para poder se virar depois de um desastre climático. Então é fundamental que a gente se organize na luta coletiva, como a gente viu a classe trabalhadora se organizando no Rio Grande do Sul, porque o Estado não chegou a tempo, o Estado não chegou. Se não fosse a organização de luta, de organizações de luta como a CSP com Lutas, lá no Rio Grande do Sul, criando correntes de solidariedade, levando socorro para as pessoas, muito mais gente teria morrido. Então, assim, é hora da gente confiar nas nossas próprias forças, é hora da gente se organizar e é hora da gente vencer o bloqueio de falar assim, eu sou trabalhador, eu não tenho nada, eu não gosto de política, não quero saber e tal, porque a política determina a nossa vida e a política tem que ser feita na base, a política tem que ser feita na periferia, na quebrada, no bairro, a política tem que ser feita na rua, pelo povo que está na rua, produzindo riqueza e fazendo esse país girar. É isso. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Luiz,
também agradecendo a você que estiver nos assistindo e peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas, né? Lembrando sempre que o Mesa de Debate está numa campanha aí, entre várias, né? Para chegar a 10 mil inscritos. A gente está hoje na média aí de 9.500 e a gente quer aumentar esse número para 10 mil, mas também expandir para 20, 30, 100, 200, 1 milhão. E então, quem puder aí se inscrever, se inscreva, né? E segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, né, contribua aqui com o nosso podcast, né? A gente tem aí o Pix para poder, né, expandir aí a nossa atuação. E o Pix está aqui passando, né? 385-007 02800 CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro, né, do Estado e nem queremos, também não recebemos aí dinheiro do capital privado, então para a gente manter essa mídia de uma maneira independente, né, o Luiz acho que sabe como que funciona isso, né, a gente, né, precisa aí da sua contribuição financeira, então qualquer quantia aí que você puder doar para a gente será sempre bem-vindo. Então, é isso aí, a programação se encerra por aqui, um forte abraço e fui!